Então vamos lá. Então agora a gente começa a aula de cordados e antes da gente começar especificamente essa aula, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Existem várias características que vão ser particulares, que vão ser únicas nesse grupo e a partir desse grupo. Então, daqui para frente, a gente vai ver algumas características que vão se manter em todos esses organismos, em todos esses animais, exatamente o que dá a característica do grupo cordados, beleza? E, obviamente, a gente tem a manutenção de algumas características que já vinham aparecendo em grupos anteriores, beleza? E isso é importante para você lembrar por conta de, na hora de uma prova, na hora de uma questão, você saber diferenciar o que é anterior e o que é diferencial a partir desse grupo. Beleza? Então vamos lá, dar uma olhada no slide aí para a gente começar. Então tá aí, a aula de cordados é o nosso tema de agora e depois nós vamos destrinchando isso aí até o final, até chegar nas categorias mais complexas, vamos dizer assim, de animais dentro do grupo dos cordados, beleza? Então, primeira coisa que você tem que pensar é nas características gerais desse grupo. Então, dá uma olhadinha para mim aqui, para você entender o que eu estou querendo dizer. Dentro dos cordados existe uma infinidade de organismos, existe uma complexidade, uma diversidade muito grande de animais. Então é importante você entender quais são as características gerais do grupo e depois, conforme nós vamos entrando nas especificações de cada um dos grupos dentro dos cordados, você entender as características particulares. Então, nesse primeiro momento, se liga, porque eu vou estar falando dos cordados de forma geral. Eu não vou estar falando de um grupo específico dentro dos cordados, beleza? E conforme nós formos avançando, aí sim, a gente vai vendo cada um deles, ok? Dá uma olhadinha no slide aí, então. Eu quero que você pense o seguinte, os cordados, eles na verdade são divididos em dois grandes grupos, né? Os protocordados e os vertebrados. Mas nesse momento, não vamos diferenciar esses dois grandes grupos. Vamos pensar no que é característica geral comum a todos, ok? Então, nesse primeiro slide, a gente vê aqui, ó, a gente fala em simetria bilateral, a gente já está acostumado com isso, porque dentro do reino animal isso é uma característica que já vem perpetuando há algum tempo, né? E aí dá uma olhadinha para mim aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. O que acontece? Simetria bilateral, como a gente conversou na última aula sobre equinodermos, no caso dos equinodermos, essa simetria ela vai voltar a ser radial, mas é uma característica secundária. Então, a característica primária de grupos já há algum tempo dentro do reino animal, né, já é ser simetria bilateral. E aí, só para você lembrar, a questão da simetria bilateral é aquela onde você consegue dividir o corpo através de um plano de corte apenas em duas partes semelhantes. Então, bilateral, dois laterais semelhantes, parecidas. Beleza? Então, volta para o slide aí para a gente continuar. Além disso, a gente tem a característica deles serem triblásticos, né? E como a gente já está um tempinho aí sem falar disso, vamos colocar aqui. Então, o que significa ser triblástico? Tem que ter 3 folhetos embrionários. Então, ele vai ter a endoderme mais ectoderme mais mesoderme. Beleza? Então, essa característica também é extremamente importante para o que a gente vai ver em seguida, né? Todas as outras características também vão ter influência do fato deles serem triblásticos, deles terem os 3 folhetos embrionários. Como eu comentei com vocês em aulas anteriores, quando a gente tem organismos triblásticos, com o desenvolvimento do mesoderma, a gente tem a possibilidade de desenvolvimento de várias características, vários órgãos internos, uma complexidade muito maior de tecidos, beleza? E aí dá uma olhada aí na questão de ser celomado. Então, celomado significa o quê? Que o celoma ele vai ser totalmente recoberto, né? Então, celoma totalmente coberto ou recoberto, né? Por mesoderme.
E mais uma vez, isso é interessante, isso é importante, exatamente pelo desenvolvimento de órgãos internos que têm origem nesse tecido embrionário que é o mesoderme. Mas isso aí foi assunto para a aula de desenvolvimento embrionário lá, foi destrinchado bem isso aí. Mas é claro que nesse momento é interessante você lembrar disso, porque como eu falei, isso são características gerais dos cordados. Então daqui para frente, todos os animais que nós vamos ver têm essas características, beleza? A questão da segmentação, isso aí já vem lá desde os anelídeos, né? A questão da metameria, da segmentação, a gente já tem essa segmentação do corpo há um bom tempo dentro dos animais e a gente vai ver que agora essa segmentação ela se torna um pouco menos visível no sentido de separação do corpo como era, por exemplo, nos artrópodes, onde a gente tinha, né, uma separação mais clara entre 3 ou 2 partes do corpo. Agora, a gente vai ter uma questão da cefalização muito importante, principalmente nos cordados, né, com o desenvolvimento aí da questão do sistema nervoso, uma complexidade muito maior de sistema nervoso, e a segmentação, ela acaba ficando, de certa forma, em cabeça, tronco e membros, ou cabeça, tronco e estruturas locomotoras, ok? Mas é uma segmentação importante na divisão aí da organização dos órgãos internos. Então, os órgãos vão estar posicionados de acordo com a segmentação desses animais, ok? E aí, vamos lá, questão de serem deuterostomados. E aí eu vou colocar aqui para você, lembrando que deuterostomados são aqueles animais aonde o blastóporo... Então, ó, tem que lembrar que o blastóporo dá origem ao ânus. Volta aqui para mim rapidinho para a gente conversar. Então, o que acontece? Quando a gente fala em protostomados e deuterostomados, a gente já falou isso também nas aulas anteriores, mas vale a pena lembrar, todos os cordados são deuterostomados. A gente consegue até ver isso nessa árvore filogenética que a gente tem aqui do reino animal, beleza? Então, deuterostomados são aqueles que o blastóporo, lá naquele desenvolvimento embrionário, dá origem primeiro ao ânus. Então, o blastóporo, que é aquela abertura, vai dar origem ao ânus e depois o tubo digestório vai se desenvolvendo e dá origem a outra extremidade, que é, no caso, a boca. Então, o sistema digestório inicia com o desenvolvimento do ânus nos deuterostomados. Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque isso é questão de concurso. Muitas vezes, concursos pedem não exatamente a definição, a descrição de cada uma dessas características, mas colocam essas características dentro de opções para você marcar quais delas são específicas de cada grupo dentro do reino animal, beleza? Então você tem que estar ligado quem são os organismos deuterostomados dentro do reino animal. E aí a gente está falando de equinodermas e cordados, ok? Então dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. E aí a gente fala um pouquinho sobre o sistema nervoso dorsal. Opa! Então, nos organismos anteriores aos cordados, nos animais que nós estávamos estudando antes, a gente via um sistema nervoso difuso ou um sistema nervoso ventral. Então, onde nós tínhamos o cordão nervoso ou os gânglios nervosos, a concentração maior de gânglios nervosos na parte ventral do organismo. Beleza? Agora, a gente passa a ter uma característica que se perpetua em todos os cordados, onde o sistema nervoso ele é dorsal. Lógico, a gente vai ter uma ou outra exceção, onde a organização do próprio corpo tem uma modificação que não permite a gente definir exatamente ser muito dorsal ou ventral. Mas você vai entender um pouquinho isso quando a gente entrar nos grupos específicos. Ok? Então, para você ter na cabeça agora, a ideia é que você pense que cordados têm sistema nervoso dorsal. Então, a maior parte da concentração do sistema nervoso estará na parte dorsal do organismo, do animal. Beleza? E aí, lógico, a gente já começa a pensar, começa a associar isso, né, à questão da coluna vertebral, à questão da cefalização, por onde que percorre, né, os nervos principais do corpo de um ser humano, por exemplo, é tudo na parte dorsal do corpo, ok? Então,
óbvio que a gente não pode ficar preso a essa visão humana da coisa, anatomia, fisiologia humana. Você tem que pensar de uma forma mais ampla, de uma forma geral. Então, nos cordados, o sistema nervoso é dorsal, ok? A gente tem também aqui uma questão da cauda pós-anal. Então, isso aqui é um aparecimento, é uma novidade que aparece a partir dos cordados. E aí, dá uma olhadinha para mim aqui, para você entender isso. Bom, vamos lá. Nem todos os cordados apresentam cauda, ok? Então, a gente vai ver aqui vários grupos que não apresentam cauda e o nosso próprio caso, né, dos seres humanos e alguns outros mamíferos que não vão apresentar essa cauda desenvolvida. Porém, a gente tem o resquício da cauda. Então, na verdade, o fato de não ter cauda vai ser uma característica secundária. Então, os antepassados, né, os antecessores evolutivos dos animais que hoje não apresentam cauda, provavelmente tinham cauda. Então, é uma característica secundária, a perda da cauda, até pela questão mesmo, né, evolutivamente falando, a questão da seleção natural não era tão interessante permanecer tendo aquela cauda, não era vantajoso evolutivamente falando. Então, foi se perdendo a função, foi se perdendo a característica. Mas a gente tem no nosso organismo, por exemplo, né, o cóccix, que é exatamente um conjunto de ossos ali no final da coluna vertebral que demonstra que a gente já teve, ou nos ancestrais, né, ao longo da nossa história evolutiva, havia cauda, e essa cauda foi regredindo ao ponto da gente hoje não apresentar mais essa característica, beleza? Então, da mesma forma que a gente falou lá da simetria radial, pentarradial e bilateral, então aqui a questão da cauda, não ter cauda é uma característica secundária. Então, como característica do grupo dos cordados, a gente pode dizer que os cordados possuem uma cauda. Só que essa cauda é pós-anal. Então, o que significa isso? A abertura do ânus ela vai ser anterior à região caudal do animal, a cauda. Então, na estrutura, vamos dizer assim, no plano básico dos organismos cordados, dos animais cordados, você vai ter um posicionamento da cauda posterior ao ânus, ok? Então, essa é a característica cauda pós-anal. Dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. Além disso, a gente vai ter o quê? Fendas faríngeas. E aí, com relação às fendas faríngeas, é extremamente interessante você pensar que essas fendas faríngeas, elas vão dar espaço, vão dar local, estrutura para se desenvolver uma série de estruturas ali que fazem parte, principalmente, a questão da alimentação e da respiração desses animais. Então, os cordados, eles passam a apresentar fendas faríngeas, não era apresentado isso antes em outros animais, beleza? Então, isso é uma característica nova também. E em alguns grupos, em cada um dos grupos, essas fendas faríngeas, elas vão dar espaço, vão se modificar ou vão dar origem a outras estruturas. Então, dentro dessas fendas faríngeas, a gente vai ter os arcos faríngeos ou arcos branquiais, que em alguns organismos, alguns animais, vai dar origem realmente à questão das brânquias. Em outros animais, vai ser extremamente importante para o desenvolvimento de partes do pescoço e da cabeça desses animais. Então, a gente vai ter aí essas fendas faríngeas como uma estrutura bastante importante para os cordados, dentro, lógico, da especificidade de cada um dos grupos, beleza? E aí, dá uma olhadinha nessa última, que é a questão da metameria na musculatura. Então, vamos lá, dá uma olhadinha para mim aqui. O que significa essa questão da metameria na musculatura? Significa que a musculatura ela vai se apresentar no corpo dos cordados de uma forma muito semelhante ao longo do corpo do organismo. Então, você vai ter repetições de estruturas de musculatura, tá? Então, lembra que a metameria é aquela segmentação do corpo com várias partes iguais ou parecidas ou semelhantes, ok? Então, óbvio, eu não vou ter vários blocos de músculo todos iguaizinhos no corpo desde a cabeça até a cauda, mas eu vou ter repetição de estruturas musculares que podem ser identificadas ao longo do corpo do animal, ok? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, dá uma olhada no slide aí para continuarmos. E aí, a gente entra na característica que dá nome ao grupo,
né? Que é exatamente dos cordados, aqueles que possuem notocorda. E por que eu não falei isso logo lá no início? Porque eu queria que você fizesse, né, aquela relação das características associando as características que vinham aparecendo em outros animais anteriores para você ter um parâmetro de comparação, beleza? Só que agora, quando a gente fala em notocorda, a gente está falando exatamente da característica que dá origem ao nome do grupo. É uma característica, é uma novidade evolutiva, é uma característica específica desse grupo, aparece a partir daí e vai, né, até o final da nossa aula de hoje, com todos os grupos que a gente vai estudar dentro dos cordados, e é extremamente importante para várias coisas nesses animais. Então dá uma olhadinha para mim, para a gente conversar um pouco sobre isso. Notocorda. Bom, primeiro você tem que pensar o seguinte: nem todos os cordados vão apresentar notocorda ao longo de toda a sua vida. Esse é o primeiro ponto. Todos os cordados apresentam notocorda, porém, em alguma fase da sua vida. Então, como uma característica secundária, alguns indivíduos adultos de cordados não apresentam notocorda. Podem não apresentar a notocorda mesmo, ela desaparecer durante o desenvolvimento desses organismos, ou ela pode ser substituída por alguma outra coisa, ok? Mas vamos deixar isso para um próximo passo. Primeiro vamos pensar nela em si. Então, o que é a notocorda, né? É como se fosse um cordão de células, né, que faz ali uma estrutura, principalmente na região dorsal do corpo desses animais, conferindo assim a possibilidade de uma estrutura alinhada naquela base. Então é como se fosse a base estrutural do corpo dos animais cordados, ok? Lógico que essa estrutura, essa notocorda, ela ainda não é uma estrutura suficientemente desenvolvida, capaz de você estruturar um organismo como os bípedes, né? Que somos nós e alguns outros animais bem mais complexos nesse sentido, porque ela é uma estrutura ainda bastante flexível. Ok? Então, ela não é uma estrutura tão rígida, mas ela já é um cordão fibroso ou fibranoso, né, que se fala, que permite, a partir dali, por exemplo, a inserção de alguns músculos e a estrutura do corpo desses animais, ok? Porém, vamos lá, alguns grupos, como eu falei, não vão apresentar a notocorda na fase adulta. Outros grupos vão apresentar a notocorda na fase adulta, então vão manter essa característica ao longo de toda a sua vida, todas as fases da sua vida. E um outro grupo, ele vai ter essa notocorda substituída por outra estrutura também de estrutura mesmo, como é que eu posso dizer isso? Estrutura de estrutura não dá, né, professor Rafael? Mas é uma estrutura de formação do corpo, né? Um cordão ali de estruturamento mesmo da musculatura, de inserção da musculatura, que é o caso dos vertebrados. Então, os vertebrados, eles vão ter a notocorda substituída pela coluna vertebral. São tecidos diferentes, são composições diferentes. A vértebra, né, a coluna vertebral é uma estrutura muito mais mineralizada, né? Então, a gente vai ter aí uma questão de substituição. E por que eu estou falando isso? Para você não confundir substituição com modificação ou evolução. Não é a coluna vertebral, as vértebras, elas não são uma evolução da notocorda. Elas não têm origem na notocorda. Então, a notocorda não vira coluna vertebral. E isso é extremamente importante. Isso é questão de concurso, é pegadinha de questão de concurso. Você vê lá escrito que a notocorda dá origem à coluna vertebral. Não é isso. A notocorda vai desaparecer ou ser substituída pela coluna vertebral, ok? Então, essa é uma explicação básica inicial. Quando a gente chegar mais lá na frente e for olhar os vertebrados em si, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou retomar esse assunto. Mas você já pode anotar aí no seu caderno, fazer um print da tela, fazer qualquer coisa para você lembrar que a notocorda não dá origem à coluna vertebral. Ela é substituída pela coluna vertebral.
ok? Então dá uma olhadinha no slide aí para a gente falar um pouquinho mais sobre esses grupos dentro dos cordados. Então aqui, ó, eu coloquei os 3 grupos principais que a gente estuda dentro dos cordados, né, que são os cefalocordados, e aqui os principais representantes desse grupo, né, é exatamente esse animal que está aqui embaixo, que a gente chama de anfíoxo. Beleza? Aí a gente tem os urocordados, que também a gente vai ter um representante bastante curioso desse grupo, que é, inclusive, exceção em algumas dessas características, que são as ascídeas, tá? E a gente vai ter, óbvio, né, os vertebrados. E aí os vertebrados, nossa, se eu for colocar aí exemplo de representante dos vertebrados, a gente vai ficar aqui até amanhã só escrevendo. Então vamos deixar isso para a hora que nós formos estudar os vertebrados, que ainda vai ter aí uma nova separação de grupos dentro dos vertebrados. Beleza? Então você tem que lembrar aí de cefalocordado e urocordado. Esse grupo, junto, de uma forma básica, de uma forma didática, a gente chama de protocordados. Ok? Então, os protocordados é a junção didática a nível de estudo, né, a nível de organização de estudo dos cefalocordados e dos urocordados, ok? E aí eu quero que você dê uma olhadinha nessa imagem que está embaixo para você, que está aparecendo aí embaixo, aonde a gente tem a estrutura de um anfíoxo. Então, ó, a gente está falando de um anfíoxo e ele é adulto, ele não é juvenil. Então, ele não é uma larva, ele não é um juvenil, ele é um organismo adulto. E por que eu estou frisando que ele é um anfíoxo adulto? Exatamente porque esse grupo é o único grupo que vai manter o cordão nervoso dorsal e a notocorda. Principalmente aqui, ó, a notocorda é o único grupo que vai manter a notocorda na fase adulta. Então, os cefalocordados, o anfíoxo, os anfíoxos, né, são os animais que mantêm a notocorda em sua fase adulta. E isso é extremamente importante. Fica ligado, marca, tira print, faz o que você quiser. Beleza? E aí a gente pode ver várias características do grupo dos cordados a partir da imagem de um anfíoxo. Por exemplo, a cesta faríngea, né? Ou a questão ali das fendas faríngeas, como a gente falou, né? Então é essa estrutura aqui que depois vai dar espaço e origem a várias outras estruturas em outros animais mais à frente. Então, como está escrito aí, ó, um anfíoxo adulto mantém todas as características de um cordado, mesmo na sua fase adulta, incluindo uma cesta faríngea muito aumentada. Beleza, aqui a gente vai ter, né, com o desenvolvimento dos outros grupos, o aparecimento aí das brânquias, depois o desenvolvimento das estruturas, como eu falei, né, dos arcos faríngeos, dando origem a principalmente questão de maxilar e também estruturas do pescoço e até mesmo se desenvolvendo em ossos dos ouvidos, por exemplo. Mas vamos lá, vamos falar isso mais para frente, beleza? Aqui, ó, rapidamente queria que você desse uma olhada que isso aqui é a abertura anal. Então, é o ânus do animal, beleza? E a cauda desse animal, ela é o quê? Posterior ao ânus, beleza? Então, aquela estrutura, aquela característica dos cordados de cauda pós-anal, ok? Então, fica ligado aí que essa característica é dos cordados, beleza? Então, você deu uma olhadinha aí mais ou menos no plano básico do corpo de um anfíoxo, no plano básico do corpo de um cordado, e esse cordado é um grande representante do grupo porque ele mantém a maior parte das características do grupo de cordados dentro mesmo do seu organismo adulto, ok? Então, ele faz a manutenção dessa característica. Show de bola? E aí, passando aqui para a próxima imagem, para o próximo slide, eu quero que você dê uma olhada em imagens reais, ok? Então, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter um anfíoxo, e aqui do lado direito, a gente vai ter uma ascídea. E aí eu quero que você se ligue no seguinte. Como eu falei para vocês, o anfíoxo, ele na sua fase adulta, mantém as características do cordado, mantém principalmente aí a questão da notocorda, ok? Então, ele vai ter a sua notocorda aqui, né?
na região dorsal do organismo e dela vão estar fixos várias estruturas musculares, principalmente da organização do corpo. Só que as ascídias, por exemplo, que a gente está vendo aqui do lado, elas não mantêm a notocorda na fase adulta. E aí lembra que eu falei para você que existem 3 possibilidades dentro dos cordados. Aqueles que vão manter a notocorda na fase adulta, aqueles que não vão possuir a notocorda na fase adulta e aqueles que vão ter uma substituição da notocorda por outra estrutura. Ok? Então, nesses 2 grupos, a gente já tem as 2 primeiras possibilidades. Anfíoxo mantém a notocorda na fase adulta e a ascídia não mantém a notocorda na fase adulta. Por isso que eu botei essa imagem aqui de baixo para você ficar ligado. Então, isso aqui, ó, na verdade, é o desenvolvimento de uma ascídia. Então, aqui a gente tem a larva e aqui a gente vai ter o indivíduo adulto. Beleza? Esse indivíduo adulto está representado a foto aqui em cima. Show de bola? Então vamos lá. Na larva das ascídias, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a presença aqui, ó, da notocorda, característica do grupo dos cordados. Então a gente coloca, né, a ascídia dentro do grupo dos cordados. Se ela apresenta a notocorda em alguma fase do desenvolvimento da sua vida, então ela é um cordado. Porém, depois que essa larva se fixa no substrato, porque esses organismos são de vida séssil, né? Eles ficam aderidos ao substrato. Então, depois que essa larva se fixa no substrato e ela começa a se desenvolver no indivíduo adulto, o que acontece? Ela perde a notocorda e não vai ter a substituição dessa notocorda por nenhuma outra estrutura. Então, dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho para você entender o que eu quero dizer. Se a gente pegasse apenas um indivíduo adulto de uma ascídia, a gente provavelmente classificaria ele de uma forma errônea, porque nós não iríamos encontrar a notocorda, a gente iria dizer, não, esse animal ele não faz parte do grupo dos cordados, porque ele não tem notocorda. Então, a importância de se avaliar o organismo em todas as suas fases de vida, tá? E aí, quando a gente olha para a larva desse organismo, a gente vê que tem sim uma notocorda ali. Então, essa notocorda ela vai desaparecer. E ela vai desaparecer principalmente relacionado a toda a estrutura do corpo desse animal. Um animal séssil que vai estar aderido lá ao substrato, ele não tem a necessidade, vamos dizer assim, de manter uma estrutura corporal com uma sustentação que é uma das características principais da notocorda. Então, ele não vai ter mais uma função específica da notocorda. Então, depois que ele se fixa no substrato e ele se desenvolve no indivíduo adulto, essa notocorda ela involui, ela diminui, ela some. Beleza? Então, dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. E aí, ó, se liga que continuam tendo as fendas faríngeas, continua tendo, né, todo o sistema digestório ali completo. Então, você vai ter a questão do estômago, do intestino, vai ter aqui a saída do ânus. O ânus ele fica aqui nessa estrutura, né, que é a saída. A gente vai ter aqui algo parecido, que a gente poderia dizer que é uma boca, né, dentro dessa estrutura aqui, onde a água vai entrar, o organismo vai usar as suas fendas faríngeas, né, para poder filtrar a água e obter o seu alimento. Aí vai passar para o estômago, que vai fazer toda a digestão desse alimento, distribuir ao longo do seu corpo. Você tem aí um sistema circulatório, porque você tem a presença de coração. Então, assim, é um organismo que tem uma complexidade de tecidos, já tem órgãos mais desenvolvidos, mas a estrutura dele é completamente diferente. E aí, tem uma questão muito interessante com relação às ascídias, que é o seguinte: elas mantêm a simetria bilateral. Então, elas são bilaterais. Mesmo tendo essa estrutura fixa, séssil, que pode fazer a confusão com outros animais anteriores, aonde a gente tinha lá, né, os quinidários, os poríferos, estruturas sésseis também, com essa carona aí, com essa jeitão de
de esponja, vamos dizer assim, tá? Mas se a gente observar, a gente vê que a estrutura corporal é completamente diferente. Você tem aí a organização, a segmentação. Se você observar, ó, essa parte do corpo é totalmente diferente dessa parte do corpo. Então, você tem estruturas diferentes em partes diferentes do organismo e, por isso, a gente vai ter uma simetria bilateral. Apenas um corte nesse organismo é capaz de dividir o corpo dele em duas partes iguais. Beleza? Então, volta para mim aqui para a gente conversar rapidinho sobre isso. Protocordados, então, são esses caras aí. Os anfioxos, as ascídeas, beleza? Aonde você vai ter, né, todas essas estruturas no grupo dos anfioxos, dos cefalocordados, a manutenção da notocorda ao longo de toda a vida do animal, inclusive na fase adulta, e dentro dos urocordados, das ascídeas, o desaparecimento ou a involução da notocorda quando se passa da fase de larva para o indivíduo adulto. Então, isso é característica básica, clássica, que você tem que lembrar que diferencia esses dois grupos. E aí, a gente vai ter, né, um terceiro grupo aí que vai ter a característica de a modificação da notocorda, né, a substituição da notocorda pela estrutura da coluna vertebral. Como eu falei para vocês, as três possibilidades, os três grandes grupos, ok? Dá uma olhada no slide, então, para a gente começar a falar sobre esse grupo do qual nós estamos inseridos, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala nesse grupo, a gente está falando dos vertebrados. Então, a gente viu lá os protocordados e agora a gente vai ver os vertebrados, beleza? Cefalocordados, urocordados e vertebrados. São os três grandes grupos aí que a gente tem. Inclusive, eles estão aqui, ó, os anfioxos aqui e as ascídeas, né, também chamados de tunicados, ok? Eles estão ali num grupo irmão, beleza? E aí, com a questão da E aí, eu vou colocar aqui, cara, eu vou escrever isso para você. Então, a coluna vertebral... Não, eu vou escrever diferente. Eu vou escrever maior aqui embaixo, que a notocorda é substituída pela coluna vertebral. Beleza? E vou colocar isso dessa forma para você lembrar disso e não esquecer. Você não pode falar que a notocorda vira a coluna vertebral. Você não pode falar que a coluna vertebral veio da notocorda, se originou na notocorda. Tudo que tiver escrito com relação a isso vai estar errado. E aí, como eu falei, pegadinha de questão de concurso. Ok? Então, característica dos vertebrados, óbvio, né? Aparecer aí, o aparecimento aí da coluna vertebral. Então, o primeiro grupo dentro dos animais, onde você vai ter uma estrutura, né, muito mais fixa, muito mais densa, muito mais rígida, que vai permitir a fixação de uma musculatura muito mais complexa, aumentando em muito a diversidade de formas de corpo desses organismos. Dá uma olhadinha para mim aqui, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, os vertebrados, eles atingiram uma diversidade tão grande de animais, é o grupo mais diverso, né, dentro, né, desse grupo aí dos cordados, obviamente, porque a coluna vertebral, quando substitui a notocorda, ela permite uma estruturação do corpo muito maior, muito mais complexa, com muito mais diferenciação, porque você vai ter ali um organismo com uma possibilidade de crescimento maior, a inserção dos músculos formando toda uma estrutura de locomoção, por exemplo. Então, você abrange uma complexidade maior mesmo de estruturas, principalmente locomotoras e de organização do corpo. Beleza? E aí, além dessa questão do desenvolvimento da coluna vertebral, substituindo a notocorda, a gente vai ter um processo muito mais claro, muito mais expressivo de cefalização, inclusive com a formação do que a gente conhece como crânio. Então, a caixa craniana, o crânio
dos animais, ele vai aparecer a partir desse grupo. Então, nos vertebrados, com a substituição da notocorda pela coluna vertebral, você abre a possibilidade, agora que você tem uma estrutura muito mais desenvolvida, né, desse corpo, desse animal, a proteção dos órgãos sensoriais dentro de uma caixa craniana. Então, o aparecimento de um crânio, ok? E aí, pensa o seguinte, não é necessariamente formado por osso, tá? A gente vai ver nos próximos slides, a gente vai ver um grupo, né, os grupos aí dentro dos vertebrados, que existem organismos que não têm o esqueleto ósseo, tem o esqueleto formado por cartilagem, por exemplo. Então, a estrutura de coluna vertebral, de vértebra, não está diretamente associada a osso. Cuidado com isso, porque isso também pode criar aí uma confusãozinha na sua cabeça, beleza? Então, a vértebra, a estrutura vertebral, a coluna vertebral, ela também pode ser cartilaginosa, um pouco menos mineralizada, um pouco menos rígido, beleza? Então, dá uma olhada no slide aí para a gente continuar. Então, como eu falei para você, a questão do desenvolvimento do crânio, né? Uma estrutura aí que vai principalmente fazer a proteção dos órgãos sensoriais. Dos órgãos sensoriais centrais. Questão da cefalização, da cabeça mesmo, beleza? Então, isso aí é interessante você pensar, é interessante você ter na sua mente que o aparecimento do crânio está associado também ao aparecimento da coluna vertebral, ao desenvolvimento dessa estrutura central do corpo, né? A coluna vertebral dando sustentação e dando a possibilidade do desenvolvimento desse crânio, ok? E aí aqui a gente tem, né, a árvore filogenética dos vertebrados, né, com o aparecimento aqui da questão da cabeça, tá? Então, ó, peraí, volta aqui para mim rapidinho para a gente conversar sobre isso. Aparecimento de cabeça, não necessariamente você vai ter logo de cara o crânio, ok? Você tem cabeças anteriores, inclusive você tem o processo de cefalização anteriores, né, em grupos de animais anteriores, que não apresentavam ainda crânio. Ok? Então, a questão do aparecimento ou do desenvolvimento maior das estruturas sensoriais concentradas num único local do corpo, que a gente chama de cabeça, e também o aparecimento da coluna vertebral possibilitou essa estrutura que a gente chama de crânio. Beleza? Então, dá uma olhada no slide aí para a gente continuar. Então, o aparecimento da cabeça aí, né? Depois a questão do advento da coluna vertebral e depois as outras características que eu não vou marcar aqui porque a gente vai estudar mais para frente. Então, com relação aos cordados, características gerais dos cordados são essas. Dá uma olhadinha para mim aqui, então, para a gente entender isso. Então, se liga. Você já viu nessas características gerais dos cordados várias estruturas, várias características que são novidades evolutivas, que apareceram a partir desse momento, a partir desse grupo, tá? Então, os cordados, eles têm uma série de novidades evolutivas que são extremamente importantes para o desenvolvimento e aumento da complexidade desses animais, beleza? E aí, a gente fecha essa parte de características gerais dos cordados, ok?